ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Está no ar mais um programa no ritmo da lombada, literatura, melodia e afeto. Eu sou Marcela Ximenes e hoje vamos conhecer mais sobre o escritor sul-africano Coetzee. É verdade, a visita está durando demais, na opinião dele e na de Lucy. Ele está cansado de viver com as coisas na mala, cansado de ouvir o som do cascalho no jardim o tempo inteiro, quer voltar a sentar em sua própria mesa, dormir em sua cama. Mas a cidade do Cabo está muito longe, é quase um outro país. Apesar do conselho de Bev, apesar das promessas de Petrus, apesar da teimosia de Lucy, ele não está pronto para abandonar a filha. É ali que ele vive por hora, nesse tempo, nesse lugar. Recuperou totalmente a visão do olho. O couro cabeludo está cicatrizando. Não precisa mais usar o curativo oleoso. Só a orelha ainda exige cuidados diários. Portanto, o tempo realmente cura tudo. É de se esperar que Lucy esteja sarando também. Ou se não sarando, pelo menos esquecendo. Desenvolvendo uma cicatriz em volta da lembrança daquele dia. De modo que eu possa dizer, no dia que fomos roubados. E pensar nisso apenas como um dia em que foram roubados. Você acabou de ouvir um trecho do livro Desonra, de Coetzee. John Maxwell Coetzee nasceu na cidade do Cabo, África do Sul, em 1940, filho de um advogado e funcionário do governo e uma professora de escola secundária. A família se mudou para a pequena cidade de Worcester depois de desentendimentos do pai com a política de apartheid do governo. Coetzee foi educado numa escola católica e estudou matemática e inglês na Universidade de Cape Town. Entre 1968 e 1971, lecionou na State University of New York, mas sua nacionalidade norte-americana foi negada por causa de sua participação em protestos anti-Vietnã. Coetzee, então, retornou para a África do Sul como professor de inglês e literatura universal. A própria história de Coetzee fornece material para suas obras literárias. A vida de um dos seus antepassados holandeses traz elementos para o livro Dusklands. Seus tempos de menino dão forma à obra Infância. A morte do filho num acidente aparece transfigurada no romance O Mestre de Petersburgo. E o início de sua carreira independente serve de material para outro livro, Juventude. Coetzee é autor de ficções, traduções, ensaios de crítica literária e memórias, tendo publicado mais de 20 livros. O autor recebeu vários prêmios, sendo o primeiro escritor a receber o Booker Prize por 2 vezes. Ele também recebeu o Nobel de Literatura em 2003, sendo o 4º escritor africano a receber essa honraria e o 2º do seu país. O autor vive desde 2006 em Adelaide e adotou a nacionalidade australiana. Vamos agora ouvir a música Mil Passos, cantado por Sorra. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. 2 pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. 2 pasos y ya te olvidé. 3 pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. 3 pasos creo mucho me parece. ¿Y cuando volverás? Je ne reviendrai pas. ¿Cuándo volverás? Je suis si loin déjà. ¿Cuándo volverás? Un día o jamás. ¿Y cuando volverás? J'ai fait le premier ¿Cuándo pas. volverás? Et tú ne m'attends ¿Cuándo pas. volverás? Un día o jamás. 4 pasos quiero acordarme, 4 pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. 5 pasos ya sin perderme, tanto me alejé. 5 pasos y te perdoné. 6 pasos ya son casi 7, contar más no sé. 1000 pasos y más me quedo de pie. ¿Y cuándo volverás? Je ne reviendrai pas. ¿Cuándo volverás? Je suis si loin déjà. ¿Cuándo volverás? Un día o jamás. ¿Y cuándo volverás? Surtout ne m'attends pas. ¿Cuándo volverás? J'ai fait le premier ¿Cuándo pas. volverás? Un día Oh, jamás.
Você acabou de ouvir a música Mil Passos, interpretado por Sorra. E no quadro Seu Nome e Seu Livro de hoje, converso com o admirador das obras de Coetzee. Seu nome? André Melo Mendes. Seu livro? Desonra. O que você faz na UFMG? Sou professor do Departamento de Comunicação Social. E explica pra gente a escolha desse livro. Esse é um livro que trata de de várias questões complexas, questões contemporâneas, mas ao mesmo tempo universais, de uma maneira bastante clara. Assim, a forma de escrita do autor é muito clara, que eu acho que é uma característica positiva no escritor, que ele seja capaz de escrever sobre coisas complexas de maneira clara. E que sentimentos essa história te passa? Passa um pouco de angústia, um pouco de tristeza. É um livro muito impactante do ponto de vista de ter que se ver com algumas questões que a gente não está muito disposto a se ver normalmente. E o livro, que se passa na África do Sul, pós-apartheid, suscita várias questões controversas. Há quem o acuse de preconceituoso. O que você pensa disso? Eu não acredito que é um livro preconceituoso. Eu acho que essa visão ela deriva de uma postura politicamente correta. E eu acho que essa questão do politicamente correto não é o lugar da literatura. Na literatura você não deve ter esse tipo de limitação do meu ponto de vista. Nenhum dos personagens, nem os negros, nem os brancos do livro são personagens bonzinhos. São personagens que têm problemas, personagens que têm muitos defeitos, que tentam lidar com essa dificuldade e limitação de ser humano. E que simbolismos existem por trás da história que o autor conta? Essa questão é difícil porque, na verdade, não é um livro tão simbólico, né? Mas eu acredito que muito a respeito do preconceito ou da crítica que tem contra ele é a respeito dessa ideia de uma simbolização entre colonizado e colonizador e das relações entre colonizador e colonizado. Mas o livro é muito além disso. Assim. Isso, na verdade, eu acho que é só uma espécie de contexto para falar da dificuldade de relacionamento entre os seres humanos. E o que é que você vê de mais interessante na forma como o Coetzee escreve? Então, como eu já disse, eu acho que ele trata de questões muito complexas, muito complicadas, muito difíceis, com frases curtas, com orações claras, né? Permite que qualquer um tenha acesso a essa discussão, essa reflexão, ao invés de esconder no meio de uma prosa barroca, por exemplo. E você indica outras obras do autor? Eu acho que Verão é uma obra muito interessante também, que quem gostar desse livro pode buscar nesse livro uma coisa parecida com essa. Assim. Para acabar, uma música para fechar o programa. Então, eu indiquei foi Diana Krall, Temptation. Obrigada, André. Você encontra alguns livros de Coetzee, como Desonra, no sistema de bibliotecas da UFMG. É só pesquisar no catálogo online em bu.ufmg.br. Chegamos ao fim de mais uma edição de No Ritmo da Lombada. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Eu sou Marcela Ximenes e produzi esse programa sob a coordenação da jornalista Carla Pedrosa. Fiquem agora com a música escolhida pelo professor André. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know
lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Temptation, ooh, temptation, temptation. I can't resist. Dutch pink and Italian blue. He's there waiting for you. My will has disappeared. Now confusion is oh so clear. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Temptation. Temptation, I can't resist. No ritmo da lombada. Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa.